Fala pessoal, tudo bom? Continuando com a nossa história, depois de eu ter contado para vocês da nossa decisão de voltar para o Brasil, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai fazer lá e comparar um pouco essa coisa da vida aqui na Itália e da vida que a gente tem lá no Brasil, né? Que eu acho que é um assunto que todo mundo vai querer saber. A primeira coisa que as pessoas falam quando nós contamos que decidimos voltar para o Brasil, que a gente está abandonando aqui a nossa vida na Itália, depois de ter conquistado tudo, né? A gente hoje tem uma vida financeira estável, está tudo tranquilo, entre aspas, né? Então quando eu falo isso, a gente fala para as pessoas, elas ficam assim, mas como assim? Mas por quê? Vocês são loucos? Porque todo mundo realmente quer, né, prefere estar aqui, a maioria, todo mundo não, né, gente? A maioria das pessoas preferem estar aqui na Itália do que viver no Brasil. E aí nós temos dois pontos de vista. Nós temos a vida, o conceito dessa visão da vida, do dia a dia, da qualidade de vida, sobre dois prismas, sobre duas óticas. E eu vou explicar para vocês, vocês vão me entender por que eu estou falando isso. A primeira coisa que eu quero falar sobre a vida aqui na Itália é que, bom, a Itália é realmente um país muito bonito, tá? É um país rico de cultura e rico de belezas naturais e belezas criadas pelo homem. Construções, arquitetura, vocês viram aí nos vídeos que eu já postei que realmente qualquer lugar que a gente vá enche os olhos com uma beleza, com uma história ou com essa característica da Itália. Só que viver aqui não é exatamente uma maravilha. E aí isso tudo, para chegar a essa conclusão, você tem que ter uma referência de como era a sua vida no Brasil. Dependendo de como é a sua vida no Brasil, você vir para cá, vai ser uma maravilha, né? Então eu vou colocar duas situações para quem vem aqui para viver na Itália e chegar a essa conclusão. A primeira situação é a seguinte: você vive no Brasil, não tem sua casa própria, tá? Não, a tua renda familiar, tu e a tua esposa, digamos que seja aí em torno de uns 3 mil reais, tá? Se você tem a oportunidade de vir para a Itália nessa situação, você aqui, com certeza, os dois trabalhando, você vai ganhar muito mais e você vai ter uma vida muito melhor. Porque com 3 mil reais, aí no Brasil, vocês sabem que não se pode ter uma vida plena e maravilhosa. Você vive, aliás, você sobrevive. Eu sei que tem muita gente que vive com muito mais dinheiro do que isso. Gente, eu tô falando, não quero discriminar e não quero dizer, sei lá, julgar ninguém. Eu tô falando que nesse patamar, fazendo trabalho, sei lá, um serviço de limpeza, pedreiro, motorista, que nem eu, né? Aqui na Itália se vive melhor. É isso que eu tô falando. Sobretudo, se você tem filhos menores que vão à escola, porque aqui, isso a gente não pode contestar, é uma realidade. O estudo é de qualidade, eles têm direito à saúde também de qualidade, né? E você não paga praticamente nada por isso aqui na Itália. Paga alguma coisa, a saúde não é 100% de graça, mas não é caro. Para quem está trabalhando aqui, entende, está ganhando em euros, se os dois trabalham e cada um ganha 1.000, 1.200 euros por mês, você vive muito bem na Itália, tá? Eu não ganho isso, estou só eu trabalhando, meu salário aqui no norte da Itália gira em torno de 1.500 a 1.700 euros, tá? Só que o nosso custo de vida, não o custo mensal, mas o custo anual médio, com carro, com seguro e tudo mais, né, gira em torno de 2 mil euros, para a gente ter uma boa qualidade de vida. E aí eu vou comparar a nossa vida que a gente tinha lá com a nossa vida que a gente está tendo aqui. E sob essa ótica, a nossa vida aqui, claro que nós tivemos muitas dificuldades, né? Mas nossa vida aqui seria igual ou pior. E é por esse motivo que nós decidimos voltar, porque
a gente vai ter as mesmas coisas, só que sofrendo, né? Sofrendo muito aqui. E aí tem uma diferença muito grande que eu sei que todo mundo vai falar, pô, mas e a qualidade de vida no quesito da segurança? E isso realmente é um ponto negativo. Para nós é o ponto mais atenuador nessa nossa decisão. Porém, lá na região sul onde a gente vive, nós nunca tivemos assim problemas graves. Tem furtos, tem roubos, você não pode... Tem que andar atento, a gente é brasileiro e já sabe como é que funciona. Você tem que andar sempre atento, você não pode deixar o teu carro aberto na rua, você não pode deixar uma bicicleta ali dando bandeira, dando sopa, porque realmente quando você voltar vai ter dois lá no lugar, né? E o que a gente tem mais medo realmente é essa questão de assalto à mão armada, essa violência armada, né? De você ir lá e entregar o teu celular e a pessoa mesmo assim querer te dar um tiro na cabeça, né? Porque a gente sabe que existem situações assim, né? Lá na região de Joinville, a gente tem uma vida muito tranquila, sabe? Realmente muito tranquila, então nós não temos esse tipo de problema. Acho que a gente não vai ter isso, né? Pelo menos. Então por isso a gente decidiu voltar, né? Essa decisão foi uma decisão muito difícil, né? Está sendo ainda uma decisão difícil, porque agora que as coisas estão se acalmando, a gente consegue meio que colocar a cabeça no lugar e ficar pensando. E aí, pô, a gente fica, mas será que seria melhor? Será que agora vai ficar tudo bem? Ao mesmo tempo, né? A gente também tem que pensar que se acontece alguma coisa, a gente já está muito fragilizado psicologicamente, sobretudo as meninas que tiveram uma adaptação mais difícil aqui na Itália. E aí, vocês sabem que uma família, para se manter unida, precisa de uma base sólida. E eu acho que foi essa base que acabou mantendo a gente unido, porque foram realmente muitos obstáculos que a gente passou, e até por isso, por conta de ter passado por tantos obstáculos, é que a gente fica nesse arrependimento precoce de estar largando tudo, abandonando tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar. Mas na realidade, a gente não parou e conversou não é que a gente que foi tudo em vão. A gente teve uma experiência de vida muito privilegiada, eu digo, né? Apesar do sofrimento, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu como é a vida em um outro país, a gente aprendeu uma nova língua e, sobretudo, a gente pode reconhecer melhor o país onde a gente mora, onde a gente cresceu, onde a gente viveu toda a nossa vida, o Brasil. O Brasil é um país, eu já sabia disso, a gente já sabia, porque nós já havíamos viajado para outros países, isso já há muitos anos atrás. A gente já foi para a China, já foi para a Argentina, então eu e a Gislene já tínhamos essa experiência dessa coisa do calor humano do brasileiro, de te receber com um sorriso, de te ajudar, de ter essa vontade de ajudar o próximo, coisa que você não encontra em qualquer lugar não. Agora, voltando para o Brasil, eu devo voltar ao meu trabalho que eu fazia antes, que é assistência técnica de videogames, né? Eu sou técnico em eletrônica, devo fazer isso. É claro que a gente vai ter um processo de readaptação, né? A gente tem que ajeitar a casa, porque, né, tem que alugar uma casa, todo aquele processo de mudança que todo mundo conhece, né? E aí tem a gente tem aquela casa de madeira que eu construí, né, que é na praia, então a gente vai ficar por lá por enquanto, mas lá é ruim, não tem como eu trabalhar, é uma cidade longe, 80 quilômetros de onde eu trabalho, então lá a gente vai só para passar uns dias assim, de repente passar o verão ainda, né, que a gente vai no final de novembro, eu acho, meio de novembro agora, pro Brasil. E aí, claro que esses primeiros dias vão ser muito agradáveis, eu acho, porque daí vão vir os amigos, vão vir os parentes, a gente vai ter esse reencontro, né? Vou fazer um churrasco, que eu não faço um churrasco desde quando eu vim pra Itália, que a gente veio, né? 1 ano e meio. E
E é isso. Os planos para o futuro, sobre viajar, por enquanto, nesse primeiro momento, vai ser um pouco difícil, porque nós não temos mais o nosso trailer e não temos mais a nossa caminhonete. Não sabemos ainda o que vamos fazer, mas faz parte dos planos a gente construir alguma coisa para viajar, porém a gente não definiu ainda. Essas viagens novas que a gente vai fazer também serão viagens diferentes desse formato que a gente começou, né? Nós queríamos fazer a nossa viagem lá quando a Ana ainda tinha 14 anos, quando a gente saiu para viajar ela tinha 14 anos, porque depois que ela crescesse, né, já ia ficar numa idade, numa situação um pouco mais difícil, onde os filhos normalmente não querem viajar com os pais e tudo mais, né? Eles crescem e querem ter a turma deles, né? E os pais velhinhos já não fazem mais tanto parte disso. Não que ela não gosta de viajar, ela gosta. Mas aí a gente vai falar em viagens mais curtas, de repente uma viagem aí de uma semana ou de um fim de semana, né? Não para sair viajar e ficar um ano fora, 2 anos fora, né? A Ana fez o aniversário de 15, de 16 e de 17 anos dela, longe da família e longe dos amigos. Então é compreensível também que haja esse sentimento de não querer mais fazer parte tanto assim de uma viagem de longo prazo. Ela gosta de viajar. Esses dias a gente estava conversando e ela falou que começou a assistir os vídeos de quando a gente estava lá no Nordeste e tal, e aí bate aquela saudade, né? Mas é realmente um pouco mais difícil com a família junto fazer isso por um longo prazo. É bem complicado de conciliar. E aí a gente decidiu de fazer o quê? A gente vai voltar para o Brasil, a Ana vai terminar o 2º grau, que falta um ano, né? No ano que vem, então, 2021, no final de 2021 ela conclui o 2º grau e depois ingressa na faculdade. Se fosse ficar aqui na Itália, ela faria esse ano o 4º ano e no meio do ano que vem ela terminaria o 5º ano, né? E aí no próximo ano, no caso no meio do ano que vem, em setembro, ela entraria na faculdade. No fim das contas vai dar tudo a mesma coisa, né? No frigir dos ovos. Porém, em vez de ela estudar aqui na Itália, ela vai estudar lá no Brasil. Ou, vamos ver como vai ser o futuro. O futuro não nos pertence. Se de repente ela tiver esse desejo, claro, pelo seu próprio esforço vai ser de maior, e aí a gente já não pode mais impedir, né? Se ela quiser voltar, ela tem experiência, bagagem, conhecimento para poder fazer isso sozinha. E aí a gente já não está mais falando de Itália, a gente está falando de Europa, né? Qualquer país da Europa e também Estados Unidos. Ela fala o inglês, ela já fala inglês, né? Então também tem essa porta aberta. E foi por isso que a gente veio fazer a cidadania aqui. Acho que eu falei tudo. Penso, pelo menos, que falei tudo. Talvez tenha até falado um pouco mais do que devia. E agradeço a todos que estavam me ouvindo até agora. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer. Eu vou continuar fazendo postando alguns vídeos aqui ainda daqui da Itália, porque a gente tem algum material sobre alguns lugares que a gente foi, sobre alguns lugares que eu fui e alguns assuntos daqui da Itália. Então esses vídeos talvez eu posto lá e eu coloco a data de quando foi feito o vídeo e tudo mais, para vocês não ficarem desorientados. Mas ali a partir de novembro realmente a gente já vai estar saindo daqui e indo para o Brasil. Beleza, pessoal? Agradeço a todos. Deixa o seu like se você gostou. Para quem não nos conhece, está chegando agora, inscreva-se no canal, conheça a nossa história. Um grande abraço para vocês. Espero, como sempre, vê-los no próximo vídeo. Tchau, pessoal.